Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes de iniciarmos, peço que me acompanhem na leitura do livro Agenda Cristã. Previna-se, equilibre sua justiça, subtraindo-lhe as inclinações para a vingança. Acautele-se com o seu desassombro, para não cair em temeridade. Analise sua firmeza, para que não se transforme em petrificação. Ilumine as suas diretrizes, a fim de que se não convertam em despotismo. Examine sua habilidade, evitando-lhe a internação em velhacaria. Estude sua dor para que não seja revolta. Controle seus melindres, de modo que se não instalem na casa sinistra do ódio. Vele por sua franqueza, a fim de que a sua palavra não destile veneno. Vigie seu entusiasmo para que não constitua imponderação. Cultive seu zelo nobre, mas não faça dele uma cartilha escura de violência. Por favor, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dá-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que, encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos, que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos. Se vieram com intenções malfazejas, pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato. Assim seja. Amém. Obrigado. Amém. Rubens. E vamos ver, meninas. Rosinha? Oi. Os Trabalhadores da Última Hora, capítulo 20, página 260. Evangelho. É do Evangelho. Perfeito. Pode desligar o seu microfone, por favor, Roseli. Sim, tô tentando. Ele sumiu aqui do... Cadê? Meu Deus do céu. Dá um toquinho na tela que ele aparece de novo. Pois é, tá aparecendo a minha cara aqui, mas não aparece o microfonezinho para eu fechar. Pronto. Evangelho segundo o Espiritismo. Trabalhadores
da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família, que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha, tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandando-os para sua vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia, e fez o mesmo. E saindo mais uma vez a hora 1ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, é que ninguém nos assalariou. Então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava de seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só à 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar este último tanto quanto a ti. Não é-me então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Vê também a parábola das festas, do festim de bodas. Instruções dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito: Tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria sido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinados que nele confiaram, abusado da inocência, que enfim se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será deste? Bastar-lhe-á dizer, à última hora: Senhor, empreguei mal meu tempo. Toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa. Dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: Não tenho presentemente trabalho para te dar. Malbarataste o teu tempo. Esquecestes o que havia aprendido. Já não soubes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo. Eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros à última hora.
Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vida, sem que quisesses penetrar nela. Ei-vos o momento de embolsar o salário, empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor. Algum comentário até aqui? Não, Fred, obrigada. Não. Missão dos Espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que nos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregado o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado as suas provas terrestres. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque só vós as exorta incessantemente à abnegação. Pregarei o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas não importa. Faça, mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide pregai. A todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos, disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e iniquidade. Ide e proscrevei este culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide depois, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão de todas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e paz. Comentários? Fred, um breve comentário. Nós estamos nesse mundo para crescer, né? E o crescimento se dá através das experiências que nós vamos angariando no decorrer, né, da nossa existência. E às vezes nós temos aí algumas reminiscências de vidas passadas, atos que nós devemos suplantar, né, nos corrigir, para que a gente possa alcançar alguma evolução nessa lida material, né? E essas experiências, é claro que são boas e más, né? Nós estamos todos na seara de Jesus, né? Então, espero que possamos fazer um bom trabalho, né? Procurar fazer o bem a todos os nossos irmãos, né? Evitar criar problemas para as famílias, para a sociedade como um todo. Tem a nossa
diárias, né? Auxiliar todo esse planeta. Trabalhar para Jesus é muito bom, salutar. E a oração é o que nos linka com o plano espiritual, não, meu irmão? Só um minuto. Realmente, né? Nós vemos essa última parte, né? Que nos convoca a todos, né? A sermos os propagadores da Boa Nova, né? Mas, como você já disse várias vezes, Rubens, remontando aquela fala, né? E de pregar o evangelho, mas com palavras só se for necessário, né? Ou seja, mais do que falarmos, muito mais importante as nossas ações, né? Porque nós sabemos que as palavras até podem convencer, mas são os nossos exemplos que acabam arrastando, né? Que acabam convencendo de verdade as pessoas que é possível ser diferente, ainda que num mundo de provas e expiações, num mundo em que a iniquidade, as diferenças, o egoísmo, o orgulho ainda parecem prevalecer, né? É como já falamos aqui, é dado muito mais ênfase ao que acontece de negativo no mundo. E o mundo não é só aquilo que acontece, né, nas manchetes dos jornais, né? E considerando aí que temos televisões que ficam 24 horas, né, buscando notícias, e são as notícias ruins que dão mais ibope, então é isso, se você ficar escutando a televisão, assistindo a televisão, é isso que você vai ouvir, mas incontáveis pessoas, mundo afora, estão fazendo a diferença para outros, né? E nós mesmos, né? Neste exato momento, estamos fazendo a diferença para outros, mas principalmente para nós mesmos. Porque a partir do momento que eu me convenço que eu necessito mudar e que eu tomo conhecimento daquilo que há de pior na minha personalidade, não mais negando, mas aceitando essas qualidades negativas como parte de mim, só daí eu consigo realmente me modificar, né? Um passo de cada vez, um dia de cada vez. O que temos para hoje? Então, é necessário que a gente continue esse caminho, né, de nos conhecermos. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né, Santo Agostinho, ao final de cada dia, ele fazia como se fosse um inventário, ele fazia uma análise do dia dele. Se ele não fez o mal, se ele fez o bem, né, isso é até um pouco mais simples, mas quando a gente faz o bem, será que a gente fez o bem em toda a extensão que a gente poderia? Porque muitas vezes a gente faz o bem, mas é meia boca, né? A gente podia ter feito mais, mas ficou numa uma posição intermediária, né? E tudo isso não é para se culpar, mas apenas para entender que no dia seguinte nós teremos outras oportunidades para fazermos as mesmas coisas, mas de uma forma diferente. Porque a vida é repetição, né? Então, se hoje não foi um dia tão bom, eu não fui paciente com a minha família, se Deus me der a oportunidade de um novo dia, eu poderei fazê-lo. E é por isso que é tão importante isso que nós fazemos do Evangelho do Lar, que confere aí às nossas casas uma proteção, né, contra as influências negativas. É importante também que frequentemos aí uma igreja, um culto evangélico ou um centro espírita que seja, porque todas as religiões são importantes. Em todas as religiões nós podemos encontrar conforto, apesar que o espiritismo ele tem um acréscimo importante, né? Ele
nos explica e nos consola ao mesmo tempo. E quando nós sabemos o que sofremos pelas causas anteriores ou atuais das nossas aflições, nós sabemos que esse sofrimento ele é temporário. E sabendo que essa vida, essa existência, é apenas um estágio que passa num sopro, nós podemos, aí, pedindo forças para o alto através da prece, nos sustentar em qualquer situação. Comentários? A questão, Fred, é que os seres humanos eles se apegaram muito aos vícios, né, de todas as espécies. Eu não vou enumerar aqui, né? E quando o humano tem um vício, para ele suplantá-lo, ele sufocar, se livrar dele, é um tormento tremendo. O que a gente depreende aqui da nossa experiência aí na vida de polícia é que as clínicas de recuperação que aplicam aí padrões de psicologia e tal, mas o que a gente sabe é que as instituições religiosas têm mais sucesso na recuperação de pessoas viciadas. Por quê? Por causa da religiosidade. O ser humano ele tem que se abraçar esse arquétipo, né? Para ele suplantar. Ele tem que se fortalecer espiritualmente, senão ele não se livra do vício, que é algo material, né? E isso me fez lembrar palavras de Mark Twain, um escritor americano do século XIX. Ele falou assim: a gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Obrigado, meu irmão. Olha, muito bom, viu, Rubem? Então, quer dizer, não adianta a gente pegar o mau hábito e atirá-lo pela janela, né? Até porque ele foi construído degrau a degrau, né? Eu, eu imagino que muitos dos nossos vícios morais, os nossos hábitos negativos, foram construídos em muitas reencarnações, né? Então, querer numa só, né, atirar o mau hábito pela janela, né? Ele é como um bumerangue, né? Ele volta, né? É por isso que você bem relembrou essa frase do Mark Twain: tem que descer degrau por degrau do mau hábito, né? Para que assim a gente possa subir degrau por degrau, né? Cada vez um pouco mais puro, um pouco mais livre, né, de toda essa bagagem negativa que nós carregamos. Mas somos espíritos imortais e do átomo que viemos, chegaremos ao arcanjo, seremos um dia, daqui não sei quantos bilhões de anos, espíritos crísticos, né? Então, o nosso destino é a grandeza moral e espiritual. Mas, enquanto ela não chega nessa escada que sobe até se perder de vista, que possamos, a cada dia, darmos mais um passo em direção a essa perfeição que Jesus nos destinou quando nos disse que todos nós poderíamos fazer o que ele fez e até mais, né? É claro que essa frase ela contempla um caminho de milhões de anos-luz, né? De uma escalada que não tem fim. Mas Jesus já foi como nós, né? Veio ao mundo, enfrentou o mundo, venceu o mundo, né? E se ele pôde, nós também podemos, ao nosso jeito, à nossa maneira, e não importa o tempo que vai demorar, pois Deus nos dará tantas oportunidades quanto precisemos. Mas é importante não deixarmos
que a preguiça nos envolva, né? Porque como disse a parábola, né? Teve aquele que começou a trabalhar na primeira hora até a 11ª hora, né? Mas se nós ficarmos de preguiça e só no final do dia, né, pedimos ao Senhor que nos coloque para trabalhar na sua vinha, aí não vale, né? Porque nós teremos perdido muito tempo com coisas que não nos trarão benefício algum, né? Então, que a gente possa fazer o que a gente pode com o que a gente tem agora, porque é o único tempo que a gente tem disponível. Na verdade, nós só temos duas coisas: o tempo disponível e a nossa boa vontade. O resto, nada é nosso, nada nos pertence. A nossa família, cada um deles são espíritos imortais também, que estão junto de nós por algum tempo, né? Para que possamos todos nos aprimorar. Mas a evolução, ela é individual. Coletivamente nos auxiliamos, mas a caminhada acaba sendo solitária, porque cada um sabe, né, o que dói mais, sabe o que tem que fazer mais. Então, basta que a gente faça o necessário para continuar nossa caminhada. Tem alguma coisa? Comentários finais antes de fazermos as vibrações? Não. Vamos então passar para a última parte do nosso Evangelho, que são as vibrações. Vamos agradecer a Jesus por estarmos todos aqui reunidos em nome dele. Ele prometeu que entre nós estaria. Em todas as nossas casas ele está presente pela espiritualidade maior, que nos conforta, que nos envolve, que promoveu toda uma limpeza espiritual em nossas casas, removendo as nossas construções mentais negativas e também trazendo todos aqueles que necessitam dessas palavras, tanto quanto nós. E agradecendo, nós passamos a vibrar por aqueles que mais precisam. Inicialmente pelos nossos irmãos desencarnados, dentre eles aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Você que nos assiste, pense nessas pessoas neste momento, pedindo a Jesus que as envolva. E aqui de nossa parte, nós lembramos do Fred, do Charles, do Elias, do Alan, do Bruno, da Verena, da Gabriele, da Juliana e tantos outros, né, que partiram, infelizmente, por esse meio. E vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que sofrem obsessões cruéis. Sabemos que existe uma ligação entre obsessor e obsidiado e que Deus os reúne por uma questão de justiça. Mas que esse vínculo, ele só se dissipa, ele só é quebrado quando um deles perdoa e segue adiante. Então, peçamos a Jesus que ampare esses irmãos em sofrimento, para que eles possam se perdoar e seguir adiante. E que agora cada um de nós possa fazer uma vibração por aquela pessoa que devém à cabeça neste momento. Que todas essas pessoas que cruzaram o nosso pensamento sejam amparadas pelos amigos espirituais.
Vibremos ainda por todos aqueles que detêm o poder na Terra, homens e mulheres que possam restabelecer a paz no mundo, e também por todos aqueles que fazem o bem e a caridade, pelos centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza. E por fim, que possamos pedir a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, fazer a nossa pequena parte, ajudando Jesus a reconstruir esse mundo. Pois a modificação do mundo, ela não é exterior, ela começa no coração de cada um de nós, com os nossos esforços que fazemos para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Bom fim de ano a todos. Deus abençoe a todos. Boa noite, bom Natal e bom Ano Novo para todos. Amém. Obrigada. Você.